sua aula semanal de tarô para ajudar você a alcançar a excelência na leitura das cartas de tarô. Eu sou Wagner Lira, professor de tarô, de baralho cigano e também astrólogo. E hoje na nossa live nós temos um tema muitíssimo especial e um convidado ainda mais especial também. Eu sou Wagner Lira e hoje eu quero falar para vocês sobre tarô e mediunidade. E nós vamos entrevistar uma das pessoas que mais viveu essa relação, a mais próxima possível, eu te garanto. E ele vai contar hoje, o Tato Cunha, como ele se tornou, um oraculista, um tarólogo, um devoto de orixá, cartomante e médium. E ele vai contar hoje pra gente como foi essa relação com ele. Muito bem! Tato Cunha, seja muito bem-vindo. Como eu estava dizendo, é um prazer imenso receber o teu sim. É um prazer poder compartilhar contigo. Ontem, na quarta-feira, eu fiz uma live aqui em que eu citei você, que eu falei que a gente é amigo há muitos anos e principalmente que foi você a pessoa que jogou pela primeira vez para mim o baralho cigano, o Lenormand. E eu tive a imensa alegria de poder dividir esse amor, ao baralho cigano contigo ao longo da nossa estrada, da nossa história. Então, saiba que é uma grande satisfação minha ter você aqui, ter aceitado e dividir hoje um pouco da tua história, da tua vivência, do teu conhecimento sobre esses dois grandes assuntos, aqui com a gente. Eu só quero te dizer, assim, que esse é um assunto que o pessoal pergunta tanto e que eu queria muito, muito te chamar e essa é a realização de um sonho, poder ter você aqui, tá bom? Tá bom, eu agradeço muito, é incrível como o tempo passou, né? E o tempo passa e a gente só aprende. Essa temática realmente chega em todos os atendimentos de cartomancia, que é impossível que aquilo não chegue. E o cartomante, o profissional, precisa ter esse conteúdo para saber como lidar com isso, né? Então, a minha história até com essa, quando fala em mediunidade, eu sou médium, cartomancia, eu sou cartomante, como é que isso aconteceu comigo? Quando eu me entendo por médium, de maneira que, encontrando fenômenos, acontecendo situações de maneira mais forte ou mais clara, por volta eu tinha aproximadamente 18 anos. Quando eu fiz 18 anos, eu comecei a perceber. Isso é o momento que eu comecei a tomar consciência disso, a identificar que os sinais estavam muito claros. Porque quando eu era pequenininho, eu via os espíritos e eu achava que era normal. Então, fui criado, a gente ia para a fazenda, lá em Manaus, e eu via, os espíritos falavam comigo e eu falava, todo mundo achava que era brincadeira de criança, que era o amigo imaginário. E depois eu fui identificar com o fenômeno, eu comecei na minha questão religiosa, eu comecei coroinha da matriz, da Catedral de Manaus, da Igreja Nossa Senhora da Conceição. Depois, por algumas situações da vida, buscando respostas, eu comecei a frequentar um centro espírita, kardecista, como muitos chamam. E nesse processo, em determinado momento, eu estava participando preparando para uma atividade para dar aula para crianças, que eu era evangelizador, e eu voltei a pé para casa, porque era perto, não tão perto, mas andava assim uns 25 minutos. E eu andando, esse foi o primeiro momento que eu percebi que tinha alguma coisa assim além. E eu senti que alguém andava comigo. E aí a respiração, eu olhava para trás, pensei que era ladrão, nada. E aí tinha um matagal, o matagal começou a mexer. E eu ouvi aquilo e saí correndo. Desesperadamente corri, fui para casa, cheguei em casa, já estava com uma variação emocional. Eu estava sentindo uma tristeza, depois eu comecei a rir. E aí naquele momento, alguns amigos estavam em casa do Centro Espírita e falaram, vamos fazer uma oração? Eu falei, eu quero fazer oração. Vamos, eu quero orar. E eu tentei fazer a oração, mas a minha cabeça estava tão perturbada que eu não consegui. E aí eu rezei um Pai Nosso, que já estava decorado. Mas no meio do Pai Nosso eu perdi a consciência. E eu já não lembro mais nada. Quando eu retomei da consciência, eu estava sentado no sofá,
sentindo a respiração alterada e as pessoas com os olhos desse tamanho, né? Aquela cara de o que aconteceu. E eu já estudava todo um processo mediúnico, mas não entendia ele em mim. Ali começou, naquele ano, naquele momento, essa situação. Aí eu comecei a mergulhar e ler muito, estudar a mediunidade para poder me entender. Foi um movimento egoísta, digamos assim. Eu precisei me entender. Eu estou maluco, eu não estou, isso existe, isso... E aí, daquilo que da literatura, na pesquisa na literatura que eu fui fazer, eu fui adotando as minhas crenças de acordo com aquilo que, para mim, era mais racional. E a partir daí eu comecei depois desse período, eu tomei novos rumos, né? Foi justamente nessa época que eu comecei a estudar cartomancia. E aí comecei a atender. Mas aí eu parei um tempo profissionalmente para que eu pudesse seguir estar no segmento religioso, no espiritismo, que não tem nada de cartomancia, o espiritismo kardecista, mas a cartomancia estava em mim. E aí eu guardei. Eu ia te perguntar, né, Tato? Me diz uma coisa. Foi também difícil para você começar a estudar cartas, né? Você, como eu, lá de Manaus, eu imagino que você também esteja falando, né, do mesmo período dos anos 90, que foi um boom esotérico no Brasil. Para você era fácil também o acesso à informação da mediunidade e o acesso à informação da cartomancia? Você sentia dificuldade nesses dois pontos? Porque são coisas que vieram com muita força na tua história, né? E descobrir mais sobre isso, como foi para você? Foi complicado, foi muito desafiador, porque eu mais jovem, inexperiente, né, psicologicamente, emocionalmente, mas uma fome muito grande por conhecimento. E a gente encontra muita besteira, né? Então, naquela época não tinha internet. Tinha que ir para banca de revista, livraria, banca de revista, livraria, ver livros de pessoas que já estudavam. E aí eu eu pegava de tudo. Então eu via muita coisa que eu não gostava, muita coisa que não tinha nada a ver, que para mim não fazia sentido. E aí eu comecei a ter que procurar, ver comprava revistas e nossa, essa revista falava que mediunidade é isso e aquilo, só que eu não via aquela mediunidade em mim. E eu falava, não, esse livro para mim não está sendo uma verdade, ou essa história, porque isso não está acontecendo comigo. O que é que está acontecendo comigo? Quem é que pode orientar? Então foi bem desafiador, mas eu tive uma palavra-chave para mim nessa época, foi perseverança. Eu fui perseverante. Eu não parei em nenhum momento. Eu procurei, eu não entendia, procurava, e aí comecei a conectar com médiums que já trabalhavam e estudavam há mais tempo, e aí, quando eles falaram da experiência deles, ei, você está me entendendo? E aí eu falei, encontrei alguém igual a mim, porque para quem não era médium, para mim, a meu ver, a pessoa até pode exercitar, se colocar no outro, mas 100%, só um médium entende outro médium. Eu ia te perguntar até uma coisa, que para a gente aqui, o pessoal tem muito essa dúvida, né? Para você, então, que tinha, além da mediunidade, né, a intuição no jogo, porque o pessoal às vezes fala assim, né, eu ouço muito dizer, eu não preciso estudar cartomancia, eu não preciso fazer nenhum curso, eu não preciso de livro, eu tenho só que usar a minha intuição. Você acha que nessa época a tua mediunidade ela contribuía para a tua intuição e, sem saber como conduzir a mediunidade e a intuição, você podia confiar 100% só nisso na hora de fazer uma leitura com as cartas, levando também em consideração que não tinha acesso à informação sobre a carta em si, o estudo da cartomancia? Como você se virava, então, nessa época? A minha imaturidade, na época, levou a pensar inicialmente que eu não precisava... o meu pensamento, eu não precisava ler nem estudar. Só que a minha característica é de estudo, eu sou estudioso. Então eu tinha necessidade de estudar. O movimento, a situação espiritual mediúnica acontecia. Mas eu comecei a perceber que não adiantava pegar um maço de cartas e eu podia até brincar, vamos colocar aí, aspas, brincar de jogar para mim.
Mas quando a situação começou a atrair pessoas, e pessoas são vidas, mesmo na minha imaturidade, eu mais jovem, eu começava a ficar preocupado. Eu falei, gente, eu vou jogar, vai virar ali sei lá, um três de espadas. O que é esse três de espadas aí? E ainda mais que eu jogava um tarô que não tinha o desenho, não era weight, não tinha e nenhum outro inspirado em weight, né? Era Marcélia. Então, e aí eu olhava aquelas três espadas e falava, tá, são três espadas, o que é espadas? Então aquilo começou a me instigar, buscar, estudar. E eu comecei a ver o que eu tinha de livro, que não tinha muitos, para poder sentir a necessidade de estudar. E aí uma observação, a própria espiritualidade me convidou a estudar. Que seria uma irresponsabilidade minha trabalhar como cartomante sem deter o conhecimento básico necessário para trabalhar. Então, a própria espiritualidade falou que eu precisava. Porque eu posso ali conectar com alguém como médium e sentir, posso, é possível. Mas quanto isso vai ser assertivo? Eu sou médium treinado, até quanto eu vou contaminar aquela percepção mediúnica? Porque a gente não está bem todo dia. Quem diz que a gente está cansado, a gente está com problemas. Isso tudo contamina o processo mediúnico. Eu estou preparado para trabalhar naquele dia, naquele momento? Então, se eu tiver o estudo, aí eu comecei a perceber que mediunidade é uma coisa, cartomancia é outra. Uma não depende da outra. Aí eu vou usar uma comparação que eu gosto muito. É um pensamento meu. O psicólogo, para atuar com a psicologia, ele precisa fazer faculdade. E ele precisa ter um psicólogo, passar por um processo terapêutico, né? Que seria, o médico precisa fazer faculdade de medicina. O nutricionista precisa fazer faculdade de nutrição, né? O jornalista precisa fazer faculdade de jornalismo. Para atuar. Professor, para atuar. Ok, para trabalhar. Mas o que vai me dizer que não é possível que naquele momento que o médico está trabalhando, atendendo seu paciente, ou numa cirurgia extremamente complexa, ou um psicólogo pegando um paciente que está numa situação bem complexa, ele detém o conhecimento porque ele estudou e ele estuda, a espiritualidade vai se utilizar dele para transmitir o conteúdo dela, mas ele já tem a base, e isso vai acontecer. Então, a meu ver, em todos os profissionais, sejam eles quais forem, existe o processo mediúnico, mas nenhum depende do processo mediúnico para trabalhar. Por que o cartomante vai ser diferente? Se o cartomante é um profissional. Então, se eu quero ser um cartomante profissional, eu preciso me profissionalizar. Formação e estudo constante. O processo mediúnico vai acontecer? Vai. Agora, se eu sou médium e consigo ver, ouvir, isso vai acontecer natural. Eu não preciso dizer para o meu cliente, olha, eu estou ouvindo aqui, a não ser que tenha contexto. Porque tem médicos espiritualistas e espíritas que são médiums. Eles ouvem durante a consulta, mas eles não vão dizer paciente, o paciente vai sair correndo. Eu vim para a consulta com o médico, não espiritual. Né? Então vai a questão da necessidade daquilo. Não sei se consegui deixar bem clara a diferença, elas interagem, mas são coisas diferentes. Como tem ateus, o ateu pode jogar tarô, ele pode jogar qualquer baralho, isso independe da mediunidade. Ele pode não acreditar, não quer dizer que não exista. Ele pode ser médium, ele não percebe. Tato, uma coisa que eu marco muito com o pessoal nas minhas lives, né, quando eu falo também para os meus alunos, é que assim, a gente precisa se perceber dentro da nossa prática, né, seja como hobby, seja como profissão, como cartomante, como tarólogo. E se eu deixar a cabo da espiritualidade e da intuição, né, a responsabilidade sobre o que eu estou dizendo, então eu não estou sendo cartomante, eu não estou sendo tarólogo, eu estou sendo médium. E vamos entender por quê, né? Porque eu deixo para que o outro faça a consulta, eu sou só o intermediário. Isso é um conceito de mediunidade. Às avessas, porque não é isso que a prática promove, tal como você diz, né? Quando você coloca que a própria espiritualidade propõe o estudo, significa dizer que
O instrumento também precisa estar bem afiado, afinado para produzir uma boa melodia. Você não concorda? Perfeito. Então, assim, a mediunidade é eu perceber, em qualquer grau, a influência do mundo invisível, espiritual, seja o nome que for. Isso vai acontecer. Se eu me coloco na postura de médium, eu vou ser esse intermediário e a espiritualidade vai se utilizar de mim para transmitir uma mensagem. Mas mediunidade não é mágica. Até para que, por exemplo, um médico no mundo espiritual atue com todo o conhecimento, ou quase todo que ele tem, com mais propriedade, ele precisa de um médico médium, porque ele tem conhecimento. Agora, se eu quero ser profissional de cartomancia e sou médium, eu preciso ter na minha mente que se eu quero desenvolver, como usam o termo, né, estudar mediunidade, eu preciso estudar mediunidade. Ponto. Se eu quero trabalhar com cartomancia como cartomante, eu preciso fazer um curso de formação em cartomancia, seja na carta que eu quiser. Mas eu quero atuar com os dois, né? Que é o que você está comentando, a questão da interação, é isso, né? Isso. Eu quero atuar com os dois. Ok, mas você é médium que estudou mediunidade e que estuda, você se conhece como pessoa e como médium, isso está bem resolvido, você sabe o que é mediunidade, sabe os perigos que tem em atuar com a mediunidade de maneira irresponsável? Não, então faça tudo isso. Eu quero atuar como cartomante, você falou, junto com mediunidade. Você já falhou numa parte aí, já tem que ter uma formação, um estudo, um treino, porque mediunidade precisa treinar, não tem mágica, essa é a minha opinião. Como cartomante, você já fez um curso de formação, você foi liberado por teu professor, tua professora, você se sente seguro, tem condições? Não. Então está faltando, a balança está aí, está toda bagunçada. Então, se eu quero atuar com os dois, pode? Pode. É preciso? Não. Eu sou médium e sou cartomante. Eu não procuro, eu não espero perceber o mundo espiritual para atuar como cartomancia. Não mesmo. Eu começo a jogar ali. Tato, uma coisa que fica muito claro é que a gente nota nas pessoas uma certa confusão nesses conceitos. Porque o que a gente ouve falar é assim, para jogar eu não posso, não é estudo. Tem muita gente que diz assim pra gente, né? Você também vive isso. E existe escola disso? Existe curso disso, de cartomancia? Eu achei que fosse um dom. Então, o que as pessoas acabam confundindo? Esses três conceitos, né? O que é a cartomancia, o que é a mediunidade, e tomam essa mediunidade, às vezes, por um dom. Ou acham que o dom é o que e aí se encostam naquilo. Mediunidade. Então, como é possível viver esses três conceitos? Você pode falar um pouquinho para a gente deles? E como isso acaba sendo um mix que opera, ou não necessariamente opera, dentro de uma consulta. Dom, mediunidade, cartomancia, né? Bem, a primeira a gente precisa pensar o que para mim é um dom, né? E significa eu tenho um potencial, eu tenho um dom, eu nasci, eu trouxe aquilo, né? Agora isso não quer dizer que me implique que eu já estou com isso pronto. Eu tenho um dom. Tem gente que tem o dom da fala e fala mais rápido, fala melhor do que outras pessoas que não têm esse dom da fala. Tem muito conteúdo, mas não consegue ter a didática. Mas se ela fizer um curso, ela pode melhorar. A pessoa que tem o dom, óbvio, que vai fazer melhor. Se eu digo que eu estou associando mediunidade ao dom, eu tenho a mediunidade. O que é ter mediunidade? Eu sou muito de fazer pergunta para tudo. Porque a pessoa vai soltando, eu tenho o dom. E aí eu tenho o dom dom de quê? De ser médium? Então é para trabalhar com médium, não como cartomante. Eu tenho o dom de ser cartomante. Que parâmetro você utiliza e você utilizou para dizer que você tem o dom de ser cartomante? O que é ter dom de ser cartomante? Jogar bem? Você joga bem? Jogo. Legal. Eu comecei a jogar e o meu estudo era desse tamanho. Mas eu comecei eu precisava ler os livretos de cartas que tinha ali.
Só que aquilo começa a ficar vazio, você fala assim, uma carta com a outra, método, que método vai me ajudar? E aí você você precisa ser responsável para saber que você está lidando com vida. Por quê? Eu vou saber, eu vou sentir que eu tinha que falar que vai morrer alguém naquela família. Essa informação, o que te deu segurança para transmitir uma informação tão delicada que fala de morte? O teu objetivo em atender com cartomancia é qual? É dizer que você é médium e que você é o bambambam do dom, ou você transformar vidas? E aí vai muito da questão do que ela quer, né? E do que ela tem de conceito a respeito de dom, mediunidade e cartomancia. E que, com certeza, o estudo faz toda a diferença. Toda a diferença. Tudo, a gente observar na humanidade, tudo precisa estudar. Sim, isso. A instrução liberta, né? E eu quero te perguntar aqui uma coisa que provavelmente muitas das pessoas estão se perguntando em casa. Como é que eu posso perceber, então, que dentro da minha leitura, dentro da minha consulta, eu sinta ou saiba ou note que eu também tenho essa capacidade de perceber, então, né, esse mundo espiritual, assim como aconteceu com você, ou talvez essas pessoas já estejam sentindo isso e não sabiam, né, soubessem que é um processo mediúnico e que não é por conta da carta. Porque as dúvidas das pessoas são, como eu posso ler cartas sem me influenciar pela pessoa? Como eu posso ler cartas e não ficar, né, obsidiado, não ficar percebendo os espíritos que vêm com as pessoas? Como eu posso jogar cartas e saber que aquela ideia que veio, aquela é minha intuição, se essa é uma intuição mediúnica, ou se é uma intuição a partir do meu próprio inventário pessoal, uma sacada minha, porque nós também temos que valorizar as nossas, né, sacadas, como estudiosos, como pessoas, seres também pensantes, né? Como eu posso, então, perceber que isso está acontecendo comigo? Eu vou ser repetitivo para começar essa resposta falando: estude, estude. Procure pessoas que tenham conhecimento e vivência a respeito de tudo isso. Se eu quero identificar o que é um processo mediúnico, se eu quero identificar o que é em mim mediunidade e para quê? Para não entrar nessa coisa de oba-oba, de é tão legal ser médium, gente, eu preciso ter maturidade, eu preciso procurar pessoas. Se eu quero ter uma cartomancia legal, um trabalho legal, eu preciso procurar pessoas para formar legal. Agora, como é que eu vou perceber? Se eu vejo os espíritos, eu já sei que eu sou médium, pelo menos de ver. Se eu ouço, e ouvir, gente, eu digo ouvir como eu ouço a voz de uma pessoa encarnada. É uma voz. Se eu ouço, eu já ouço isso antes. Se acontecer a primeira vez ali, eu vou precisar fingir, né? Não posso passar, olha, eu estou ouvindo alguém aqui. Porque a pessoa que está lá, às vezes, ela é de uma religião ou de uma crença que não adota isso. Eu preciso respeitar a outra pessoa. Então, assim, se eu quero identificar o que é mediunidade e o que não é, eu preciso estudar. Se no momento que eu estou jogando uma carta, abrindo um método para responder uma pergunta de um cliente, eu vou passar no vestibular esse ano, você pode vir de uma maneira vigorosa, com uma força muito grande, uma resposta não, antes de você virar a carta. Comigo já acontece várias vezes. E quando você olha, a resposta gera um não. Ou um grande obstáculo, 99% de ser não. Você vai dizer o quê? Você vai estudar. Nossa, interessante. Comece a observar. Observa a tua prática cartomântica. O que você sente durante o jogo? E se bate com aquilo que você está jogando? Que imagens vieram à tua mente? Que imagens? Eu chamo de essa tela mental. Imagina que você está olhando aqui isso. Fecha os olhos. Ficou essa imagem. É esse tipo de imagem. É a comparação que melhor eu faço. Então, vem uma imagem pronta na tua mente durante o jogo. Observa, não passa à frente. Anota. Ou não diz que você está percebendo aquilo.
só o ato de observar, registrar e analisar-se, isso é estudar. Aí você vai começar a observar se a tua espiritualidade está falando contigo e ela quer atuar de maneira mais ostensiva, de maneira mais ampla na tua prática cartomântica. Mas não dependa para isso, para que você possa trabalhar. E não precisa. Perfeito. Ô, Tato, uma coisa que fica muito claro que você está contando para a gente sobre a mediunidade é que a mediunidade, tal como a cartomancia, é uma filosofia de vida, é um hábito de vida, né? Porque o que eu digo para os meus alunos, em cursos e em lives, o pessoal que me segue, eu digo o seguinte, você precisa olhar a vida para entender o arcano. Porque o arcano representa a vida em algum ponto dela, em alguma manifestação dela. E quando eu passo a viver com olhos atentos, eu fico mais atento ao que eu vejo na carta. Então, o que você está dizendo é que, para que eu perceba a minha mediunidade no jogo, eu preciso perceber a minha mediunidade na vida, correto? E mais ainda, eu preciso estudar como isso acontece na minha vida, e estudar e entender como isso se processa em mim, se vendo, se ouvindo, se intuindo, né? E na hora de fazer o atendimento, na hora de fazer, eu não estou vivendo a minha mediunidade somente ali, naquele instante. Eu já vivi a minha mediunidade a vida, o dia inteiro, e ali a expressão afinada, refinada e trabalhada dessa mediunidade, correto? Perfeito. Ninguém, no meu pensamento, no meu pensar, é cartomante só na hora que está jogando. Ninguém é médium só na hora que está trabalhando com a mediunidade. É uma filosofia de vida. Se eu adoto a cartomancia e eu digo que eu sou cartomante, eu jogo o Lenormand, eu tenho que ver, eu preciso identificar o Lenormand na minha vida toda, porque a vida está lá. Se eu jogo tarô, e eu entendo, porque eu estudo, que o tarô é vida, e a vida é o tarô, eu tenho que ver a vida, em tudo eu tenho que ver tarô. Então, é um processo todo diário. Por que a gente tem esse hábito, né? E orienta em aulas que tira a carta do dia. Além de te orientar para ter um dia melhor, mais aproveitado, é um excelente treinamento para aprender. Então, se eu não assumo a proposta do meu professor, da minha professora, e tirar a carta do dia, todos os dias, é a carta do dia, então eu vou ser um bom cartomante quando? Nunca. Né? E como médium, eu preciso identificar qual é a minha faculdade mediúnica, como eu sou médium, mas eu preciso perceber que eu sou médium todo dia. Eu sou médium, às vezes, de alguém que está com uma carga energética terrível e que eu vou sentir aquela energia, só que eu não vou levar ela para mim porque ela não me pertence. Como lidar com isso? Eu preciso ser um médium treinado, eu preciso estudar. Eu vou ser médium quando eu acordo, em qualquer lugar que eu esteja da minha vida, porque em todo lugar existem forças espirituais. E se eu percebo esse mundo invisível, esse mundo espiritual, extracorpóreo, extrafísico, seja o termo que for, eu sou médium em qualquer lugar, não somente atendendo com cartomancia. Perfeito, perfeito. Gente, inclusive, o Tato Cunha, ele também é um excelente nutricionista, né? E agora que ele estava falando sobre essa prática diária, me ocorreu que ele sempre também me fala em relação à nutrição. Não é a comida gordurosa que você come no domingo que te engorda. É o que você come de segunda a domingo que te engorda, né? E que te deixa com colesterol, com um monte de coisa, né? Que não é legal para a tua saúde. Não Exatamente. É uma refeição com um doce, com um bolo. É toda uma vida de açúcar, é toda uma vida de gordura. Que no final, né, leva você a um problema. Então não adianta você achar que você só está exercitando a tua mediunidade na hora da consulta, ou você só está trabalhando a tua leitura de tarô, de baralho cigano, na hora da tua consulta. Você precisa viver uma prática de disciplina, de estudos e de conexão com esses universos para conseguir, sim, um bom resultado.
Não é verdade? Se você... Exatamente. Tato, eu quero te pedir uma gentileza. Antes da gente ir para nossa última parte, que eu tenho certeza que o pessoal deve estar querendo saber como pode melhorar a sua conexão espiritual, né? Como podem melhorar a sua percepção de mediunidade, com algumas dicas, né? E a tua opinião sobre isso. Mas antes, eu queria abrir para as perguntas. Vou perguntar do Amadeu aqui. Amadeu, tem uma pergunta? Como é que tá? Uma pergunta. Temos uma pergunta. Vamos lá. Do Paulo Veloso 03. Paulo, vamos lá. Pergunta para o Tato. A pergunta dele para o Tato é o seguinte. Bom dia. É comum, quando jogo, ter intuições bem incisivas. Feito a pergunta, eu visualizo a carta que está a resposta antes mesmo de virá-la. Por exemplo, a resposta está na terceira carta da esquerda para a direita. Ele perguntou se isso é comum. Tá. E aí, Tato, você acha que é comum? Olha, se é comum... Ouvir, né, bem o áudio? Deu. Se é comum acontecer de eu ser bem assertivo na percepção da carta, ainda antes de virar, que ali está a resposta de algo que o meu consulente esteja perguntando. Bem, se é comum, eu vou ser pretencioso se eu for dizer que é ou que não é. Porque eu teria que fazer uma pesquisa, né? É algo, acho que, bem empírico isso. Agora, se é possível, perfeitamente. Perfeitamente possível. E, assim, existem muitas pessoas... Eu conheci uma cartomante que era amiga da minha avó e que ela tinha essa característica, né? E ela já até se foi, mas era uma cartomante que jogava desde os 14 anos. E ela faleceu, já tinha 80, quase 80, né? Então, e jogando, atuando. Ela já pegava a carta, ela respondia e virava e dizia a carta que estava lá. Então, era muito um processo dela, né? Isso é possível, sim. Perfeito. Temos mais perguntas? O pessoal tá... Eu imagino que seja um tema que gere muita reflexão para as pessoas. Está mexendo, começa a mexer, mexe muito, né? Muitas dúvidas, questionamentos. Eu tenho também uma outra coisa que eu gostaria de te pedir, Tato. Existe, então, alguma intuição que eleva a pessoa que não pratica os seus estudos, que não pratica aquilo que vive, que não tem nenhum tipo de conexão com as suas percepções, mas acha que é poderosa, que intui, que se conecta? É possível que dentro de uma consulta, nessa baixa frequência, nessa baixa sintonia, ela acabe intuindo ou tendo uma mensagem errada? Ou que totalmente possível. Tendo em vista que ela não vai fazer a parte dela nesse processo? Isso pode acabar prejudicando a leitura, prejudicando o próprio consulente, prejudicando a própria pessoa que pratica. O que você acha? É perigoso? Você falou a palavra que eu estava pensando. Eu estava falando de perigo. É o que eu vou responder. Se você não quer estudar mediunidade e se diz médium, que a gente se diz, até ter a certeza. A não ser que eu ouça claramente, veja claramente, ocorra um fenômeno, né, da incorporação ou psicofonia e que eu acho desnecessário jogar, mas cada um sabe o que faz. Tem gente que entra em transe para jogar, não, eu fico pensando aí. Mas se eu não quero estudar mediunidade, não quero estudar cartomancia, a questão é, para que é que você quer trabalhar? Qual o teu objetivo, profissionalmente falando? Que aí é uma placa em amarelo com a letra preta escrito perigo. Porque você está sendo irresponsável. Ah, mas eu conheci uma senhora que jogava e que ela nunca fez curso e ela fala que é uma maravilha. Mas você conhece a história dessa senhora? Quantos anos ela passou numa dedicação dentro da devoção dela com alguém que a ensinou e a testou, porque alguém que é responsável testa, né? Eu tive um sacerdote que já foi, e que quando eu comecei a jogar cartas, ele falou, vem cá e jogue para mim. Ele jogava muito bem cartas. Então, a questão é, quem é que você está se inspirando? Quem é que é teu exemplo?
Ninguém é igual, nenhum médium é igual, nenhum cartomante é igual. Eu estarei sendo irresponsável se eu me encostar num dom que eu digo que tenho, mas será que eu tenho? É só observar a tua prática. Você é assertivo, um bom cartomante, ele é divulgado pelo público que ele atende. E aí a pessoa sai jogando. Agora tem pessoas, óbvio, a gente pega cliente de todo jeito, como em qualquer profissional, né? Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Isso já é uma outra questão. O ponto, né, que você comentou é, se eu quero me encostar na irresponsabilidade de não estudar mediunidade, sendo médium, de não estudar cartomancia, querendo ser cartomante, que eu arque com as consequências disto, né? Por utilizar de maneira irresponsável aquilo que eu estou utilizando. É como uma profissão. É sair daquela ideia de que cartomancia é aquela pessoa que está dentro de um quarto, no quintal de casa, escondido de todo mundo, e pergunta a profissão. Ela diz, a minha profissão é qualquer outra coisa, mas ela não diz que é cartomante. Chega disso, a gente não precisa mais disso. Nós somos profissionais. E todo ofício exige estudo, dedicação, treino e a avaliação por parte de alguém mais experiente. Todo ofício, toda profissão. Perfeito, perfeito. Parece que temos uma pergunta, Tato. Vamos ouvir. Vamos lá, a gente ainda tem mais 20 minutos. A pergunta é da Cris Haas, sua aluna, né? Tá, Cris, sim, uma aluna minha. Vamos lá, Cris, vai que é a hora, que eu sei que você gosta desse tema. Quando estudamos o tarô e temos mediunidade já desenvolvida e trabalhada, é possível desenvolver faculdades mentais que antes não eram desenvolvidas por conta da união ao tarô? É possível, eu acredito que acho que ela quis dizer faculdade mediúnica, né, ao invés de faculdades mentais. É possível ampliar, se eu já tenho uma mediunidade. Aí a questão é, o que para você é mediunidade desenvolvida? Né? Eu penso que, para mim, a mediunidade desenvolvida ou mediunidade bem treinada é quando o médium está apto e seguro para atuar com a mediunidade, sem que aquilo prejudique a ele e o outro. Ponto. Isso não implica que ele tenha que estudar e ele tenha um desenvolvimento, uma expansão cada vez maior da sua mediunidade. Porque mediunidade, quanto mais eu trabalho, mais ela se expande. Quanto mais eu treino, mais ela expande. Se eu já tenho ela treinada e trabalhada, e eu vou utilizar o tarô, é incrível. O trabalho do tarô como um instrumento... Gente, se o tarô ele é a manifestação da vida, e a vida está presente no tarô, a mediunidade está onde também? No tarô. E eu posso utilizar perfeitamente esse instrumento, esse oráculo, essas cartas, o nome que quer que dê, ou qualquer outra carta, como um grande instrumento de treino e trabalho mediúnico. É muito possível. Agora sim, só um alerta. Se eu quero fazer isso, eu preciso procurar alguém que saiba. Então, se o meu objetivo é ser tarólogo e eu não quero saber nada de espiritualidade e mediunidade, para lá, não faz sentido eu procurar, né, alguma coisa. Agora, que envolva a mediunidade. Agora, se eu quero, eu já sou médium e eu quero saber como é que posso utilizar os arcanos do tarô para melhorar, acho que a palavra não seria melhor, para melhorar não, para desenvolver ainda mais, para identificar e me conhecer como médium, é interessante procurar um tarólogo ou uma taróloga que tenha essa relação estreita e vivencia essa relação com espiritualidade e mediunidade, independente de religião, mas que tenha maturidade com a mediunidade e com a prática mediúnica. Perfeito. Tato, e eu quero te fazer uma pergunta que provavelmente muita gente ou não percebeu essa possibilidade ou também nunca parou para pensar a respeito. Existem espíritos cartomantes, cartomantes desencarnados, existem tarólogos no mundo espiritual? Interessante que eu não sabia que você ia fazer a pergunta, mas eu estava com ela na cabeça para falar. Olha a mediunidade aí, né? É interessante isso.
E tava com isso na cabeça. E aí, Sim, é materializou. a chance. Opa! Tivemos ao vivo agora, né? Ah, Também existem. era para ser. Era para ser. Tem uma situação aí interessante. Teve um movimento que eu acho que já diminuiu, mas que todo mundo tem cigano. Eu tenho uma cigana, eu tenho um cigano. Todo mundo tem cigano. Parece que só cigano e cigano são entidades para ajudar cartomante. Não tem mais nada. Não tem um psicólogo, não tem um médico, não tem um terapeuta, não tem um cartomante. Então, você não tem que ter cigano. Você não tem que ter nada de entidade. Né? Tem gente que tem. E aí tem pessoas que me procuraram e falaram assim, eu queria saber qual é a minha cigana. E aí, num ritual, num trabalho, às vezes, não precisa fazer ritual, às vezes eu me concentro e eu não vi nada. Mas o fato de não ver não quer dizer que a pessoa não tenha. Eu não sou o olho de Tandera, né? Ninguém é o olho de Tandera. Mas o que aconteceu? Eu tenho uma amiga, né, uma aliada espiritual que é comigo trabalha, que é responsável pelo meu trabalho com a cartomancia. Ela falou assim, olha, diga a ela que não tem. Nossa, ela ficou tão arrasada, ela ficou tão triste. Aí eu fui conversar com ela, ela falou, não, você não precisa ter, mas eu queria ter uma cigana. Eu falei, você pode ter, mas você não tem. Não tem, eu não vou mentir para você, porque a gente pode mentir. Então, existe essa situação. Existem entidades espirituais, forças espirituais cartomantes? Sim. Né? Por que não? Se eu atuo na cartomancia aqui nessa vida física e eu desencarno, né, ou morro, ou faleço, seja o nome que for, por que eu não vou continuar trabalhando, atuando na cartomancia? Mas já não vai precisar jogar. Eu vou falar pela minha experiência, tá? Quando eu saúdo, eu abro um jogo, eu saúdo as forças que eu tenho, eu trabalho, né, que eu sou de orixá, mas eu não saúdo só orixá. Eu saúdo os meus amigos, aliados espirituais, cartomantes, que trabalham na cartomancia, porque são profissionais e que já conheciam muito na vida física, desencarnaram, continuam estudando e ajudando mentes que querem estruturar e transmitir a mensagem de um trabalho tão nobre quanto a medicina, a psicologia, a nutrição, qualquer outra profissão. Então, existem, sim, seres espirituais, cartomantes, ciganos, povo do Oriente, caboclos. Tem caboclos, sim, que era um caboclo, inclusive, seu Tupinambá, que era o caboclo que regia a mesa de jogo do meu babalorixá, que já faleceu, segundo ele me informou. Então, não precisa ser um cigano. Eu não tenho que montar um altar cigano se eu não tenho nenhuma afinidade. Primeiro, eu conheço a cultura cigana, porque às vezes você coloca cigano, se veste todo de cigana, mas, gente, cigana é etnia. Não adianta eu me vestir todo, montar um altar, se eu não conheço o mínimo do que é e do que passa o povo cigano. Percebe? Então, assim, é toda uma questão flexível e da tua realidade, é muito pessoal, mas que existe. O mundo espiritual, ele é muito além daquilo que a gente imagina. Perfeito. Tato, eu quero te dizer o seguinte, antes da gente estar caminhando para os nossos minutos finais, e eu quero ainda que você fale um pouquinho mais de você e como as pessoas que gostaram, né, e que têm mais perguntas também possam te acessar, te encontrar nas redes sociais. Mas eu acho que é pertinente e principalmente é a oportunidade. As pessoas estão hoje vendo a nossa transmissão em 3 canais diferentes, YouTube, Facebook e Instagram. E além disso, essa live, no futuro, ela vai ficar disponível por muito tempo para que outros cartomantes também possam chegar até esse conteúdo. Então, eu queria te perguntar, há alguma mensagem do mundo espiritual hoje para esses tarólogos que estão nos assistindo? Deixa eu perceber aqui. Vamos transmitir aqui uma palavra que essa minha amiga espiritual está informando que tudo que foi conversado
o suficiente, mas a palavra que ela diz, inclusive, em nós, né? Então, em nome dos que aqui estão, né, essa minha amiga espiritual, que é uma cartomante de mão cheia, tem uma outra que era amiga da minha avó, que era cartomante, que trabalha comigo, que estão aqui. E o que ela transmite, a palavra de cartomante para cartomante, é: continue, seja simples, trabalhe com honestidade, informe com propriedade aquele que espera de você o seu melhor. E que essa simplicidade, esse amor presente no teu ofício de cartomancia, ele possa reverberar, ele possa se expressar não só naquele coração que te procurou, mas de outros que também vêm com ele desencarnados. Porque nenhum consulente vem sozinho. Ele tem uma família de encarnados e desencarnados, de visíveis e de invisíveis. Então, se você for simples no teu cartear, ela tem maneira de falar no teu carteado, né? Se você for simples, você vai longe. Seja simples e com tudo com muito amor. Eu fiquei emocionado aqui. Eu também. Gente, A conexão aqui até acho que deu algum problema. Agora, eu falo às vezes pro Amadeu que quando a gente sobe muita energia, as conexões caem. As conexões. Mas todo mundo? Não, o Instagram tá aqui ainda. Tá, o pessoal do Instagram tá assistindo a gente. E no StreamYard. Tá voltando, voltou. Caiu o YouTube, foi? Isso. Tato, eu digo pro Amadeu que quando a gente sobe muita energia, também às vezes a gente tem esses problemas, né, nas nossas redes. Mas é profundo isso, porque olha, eu digo para as pessoas, eu falo em live, eu falo em aula, eu digo, jogar tarô é muito mais do que responder dúvidas e perguntas por curiosidade. É salvar o mundo, é mudar o mundo, é transformar o mundo. Mas isso que você está dizendo para a gente, essa mensagem, né, que você trouxe, mostra que não é só o nosso mundo físico que se salva quando a gente abre as nossas cartas. Não é só quem a gente está atendendo que se cura, que se trabalha e que se melhora a partir das reflexões que as nossas cartas trazem para as pessoas. O mundo espiritual também está ali, não é não? Também está ali. E uma coisa muito importante, tudo começa daqui. Eu preciso me conhecer, me analisar, me estudar constantemente, que aí esse processo se expressa de uma maneira tão poderosa que eu tenho certeza, eu dou certeza para você que está aí assistindo a gente, que você vai se surpreender. Se estude, silencie. Eu não consigo, então busque alguém que te ajude. Mas faça, se conheça, se descubra, né? Busque onde você se encontra ali no tarô, no Lenormand, naquela carta. Se conheça. Isso é tão poderoso que vai te levar muito, muito, muito em êxtase em momentos da vida. Que maravilha. Muito obrigado. Nós temos uma pergunta, ainda dá tempo de fazer uma pergunta ainda, Amadeu? Eu acho que essa pergunta foi muito boa no momento que ela chegou, para a gente encerrar a live, que a gente tem mais 5 minutos. 5 minutos e uma pergunta. Vai lá, Amadeu. Para encerrarmos a live, a pergunta do Michel Tarô. Michel Tarô. Falou assim. Grande Michel. Tato, parabéns pelas suas considerações, que são de grande sabedoria. Qual carta mais te representa como tarólogo nesse momento? Um forte abraço e axé. Axé, nossa, essa carta que mais me representa. Agora, nessa quarentena, tá tudo mexendo. Eu digo que eu já mudei, eu não sei como. Eu me vejo nessa jornada imensa dos 22 arcanos do tarô. Mas uma carta que ela sempre me instigou e sempre gostei de me ver ali é o Mago. Ele está ali com seus 4 elementos e os 5 elementos, né? Ele está ali naquela conexão com aqueles instrumentos para começar algo.
Eu adoro esse poder de algo que começa, essa força de algo que inicia. Então, o mago mexe muito comigo. É um arcano ali dos maiores que eu me vejo bastante. Mas eu estou numa fase eremita, né? Às vezes, quarentena de estar Quarentena, né? Estudando, falando de conhecimento, falando estudando. do outro mundo. Exatamente. Tato, quem gostou, tá com certeza cheio de perguntas, quer saber, quer te acessar mais, conta pra gente um pouquinho como. Bem, eu tenho dois principais aí. Tem uma página que eu estou ajustando ela, inclusive vou mudar o nome, por isso que eu vou passar o meu Instagram, que é esse que é o tatucunha.akinlabi. O Akin é com K, tá? Que é um nome iorubá. Então, @tatucunha.akinlabi. E o meu WhatsApp, DDD 21 99808 1315. 99808-1315. Deu para ouvir todos os números? Qualquer coisa a gente pode compartilhar no nosso... A gente também vai compartilhar nos nossos stories, tá, gente? A gente vai compartilhar o contato dele para você já clicar lá e acessar, tá bom? E eu queria encerrar minha parte agradecendo essa live, agradecendo, que é uma alegria estar com você, que é um profissional que eu admiro muito e um amigo que eu amo demais. E que eu sempre acreditei que isso ia acontecer. Hoje, esse profissional que está aí, que está crescendo cada dia, eu sempre acreditei nesse daí, ele estava lá crescendo e ainda tem muito para crescer e que você tem. E com tudo isso, eu encerro, pode, né, dizer que é rasgar seda, seja o que for, mas eu digo que você, além de um excelente professor, de ter conhecimento, você joga bem. Porque em cartomancia, gente, não adianta só dar boa aula e ensinar. Você tem que jogar bem. E você joga bem. Obrigado. Muito obrigado, meu amigo. E você, um dia, eu nunca vou esquecer, você disse assim, você finalmente está vendo o que a gente via e você não enxergava, né? Que era o cartomante que você estava destinado a ser. E eu tanto procurava, eu falei isso na quarta-feira, que eu tanto queria outras profissões, consegui tanto conhecimento de outras áreas, hoje isso está onde? Na minha mesa de jogo. Eu também me identifico profundamente com o mago. Quando você disse, eu vi o mago em você, né? Eu vi o arcano em você, e eu também partilho com você, contigo, essa mesma percepção sobre como eu me vejo no tarô. Então, muito obrigado. Obrigado por me apresentar o baralho cigano. Obrigado por me apresentar tanto de mediunidade ao longo desses anos todos. De candomblé, de umbanda. Tudo que eu sei partiu também do primeiro dia que você disse. Você foi um mago também de inícios e começos na minha vida em tantas coisas. Na minha sexualidade, foi um dos meus primeiros amigos que também me ajudou a entender isso. Então, eu quero te oferecer essa live com uma grande declaração de amor por tudo o que você fez, contribuiu e transformou na minha vida. Eu só tenho a te agradecer, Nanão. Porque eu chamo ele de Tato, mas o nosso jeitinho é Nanão. Então, muito obrigado, meu amigo. Eu amo você para sempre. E também te amo, amigo. Também por ver o tarólogo que existia em mim e o professor que também existe em mim, que hoje aparece aqui nessa live. Muito obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo. Tem mais. Um beijo para os meninos que estão aí no lado do Nanão. Nós temos a Alexa Lepetier, nós temos também o Léo. Um beijo para vocês. Prometo que vai ter mais novidades. Obrigado, Amadeu, pela produção também técnica aqui. E a você que distribuiu amor, carinho e atenção durante toda a live e que a gente também percebeu. Um beijo, obrigado, Nanão, obrigado, Tato. E a gente se vê no próximo Tarô em Foco. Um beijo, galera. Até amanhã, até às 17 hoje, no Vai Nevira Responde. E amanhã, às 9 horas, na nossa maratona 40 anos melhores. Um beijo, pessoal. Até mais. Tchau.